Fala galera, Chapéu de Palha aqui e eu sou o Derek. Eu sou o Felipe e hoje a gente vai trazer pra vocês o review do capítulo 866 de One Piece, que você pode comprar na nossa parceira One Piece X, o link está na descrição. Antes de iniciarmos o mangá, temos a capa com o Cavendish, galanteador, cheio dos seus floreios na sacada perante diversas damas apaixonadas por toda a sua beleza. A gente abre o capítulo, né, realmente no flashback da Big Mom, há muitos anos atrás. Aliás, todo mundo, né, eu lembrei isso quando estava lendo o capítulo, comentou como a idade da Big Mom já é sabida, né, e... Agradecemos, inclusive, os agradecemos comentários. mesmo. São 68 anos. 68 anos de idade, a gente Isso aí. tava away da informação, eu tava distante disso, mas agradecemos a vocês todos por isso. Enfim, os pais dela, né, estão um pouco naquele dilema, mas abandonam ela que nem aquelas pessoas que vão abandonar cachorro de uma maneira meio escrota, tipo, tá com a bolinha, o cachorro vai buscar, Fica dirige aí. um carro e tchau. E aí o cachorro fica abandonado, isso acontece Puta, tantas essa é vezes. clássica. Pô, é muito bizarro. E aí fica, né, por quê? Por que eles abandonaram Não, e ela espera no meio da neve e tal, dias e ela... e dias e nada. O Oda tá fazendo um puta de um exagero, né? Porque One Piece e porque a Big Mom é toda um exagero. Ela é um personagem mega exagerado. Com 5 anos ela já é gigantesca, né? Muito maior que os pais dela. Balão de ferro, Ela absurdo. não liga pro clima e ela aparentemente só sente fome. E talvez os pais tenham esse pensamento de que eles não conseguiriam criar ela, né? Mas os gigantes conseguiriam por causa da força e da voracidade e tudo mais dela, né? Faz sentido, faz sentido. Eu também acredito que seja algo assim, até porque quando eles estão zarpando pra deixá-la lá, você percebe que a expressão deles está de tristeza. Eles não são completamente satisfeitos por fazer aquilo. Possivelmente aquele homem que é meio corcundão assim, é o capitão, e fala, deixa aí, mete o pé e rala, e eles obedecem, deixam ela lá, possivelmente acreditando no futuro melhor pra ela, mas a gente vai ver que não é isso que vai acontecer. Ou vai, né, porque ela vai se tornar uma Yonkou no futuro. É, e a mãe dela também é igualzinha a Lula. Se você for dar um zoom ali, talvez seja isso porque ela trata de tomar o Lula e chifão, né? Ela vê a avó delas na cara delas e fica tipo, pô, que merda. Vocês são uma merda. E a gente já tem aquela lenda que foi nos dita há muito tempo do Brog e do Dory, que eles estão lutando, eles abandonaram há muito tempo, eles eram os capitães dos grandes piratas gigantescos, enormes, superbolados, e um dia eles voltarão e etc. A gente tem essa volta, essa lenda, e o que é bem legal. É, né? Porque eles estão presos em Little Garden e estão travados naquele duelo durante, sei lá, acho que quando o Luffy chega lá são 100 anos, 100 né? anos de porradaria. Nessa época, eles ainda não. Vários gigantes, aliás, acho que todos que apareceram durante a Grande Rota, foram mencionados ou apareceram, né, nesse capítulo. A gente já pode adiantar que tem os dois lá de... Oimo e Kashi, Isso. que guardam os portões de Enies Lobby, Enies foram Lobby. pegos pela marinha há muitos anos Foram também. engalbelados pela marinha, né? E é muito idiota, eu fiquei lendo isso pensando, tipo... Eles descobrem que eles estão sendo feitos de trouxa, é muito bizarro isso, porque passaram 40 anos já. Eu adoro esses exageros do Oda. Mas realmente, né, pros gigantes o tempo passa mais devagar, né, do que pra gente. Muito relativo. É bem de falar, 40 anos é muita coisa pra um duelo, tipo, de uma maneira mais a esmo do que a gente, 40 anos realmente é só impossível pro ser humano duelar por 40 anos. Né? Pros gigantes é um pouco assim, um pouco além do Mas nada casual. como uma lenda, não é mesmo? Falando em lendas, depois que Brog e Dory vão embora, os gigantes são caçados pela marinha, pegam eles, colocam eles na forca ali ali pra sacrificar eles, pra matar eles, na verdade. E aí aparece a mãe Carmel com seus 43 anos, esbelta, bela, pomposa, com uma postura ali, e começa a falar, fumante, sempre fumante. E ela começa a falar, tipo, olha, a gente tem que buscar um mundo de paz. Se vocês matarem aqui, vai alimentar o ciclo de ódio dos Uchiha e os gigantes vão querer voltar para matar vocês. Então, vamos liberar eles, põe na minha conta, eu vou fazer com que eles fiquem de boa. E a gente vai criar um mundo melhor, onde todas as raças podem sorrir, unidas e tal. Isso aí lembra um pouco a própria Tottenham, a própria coisa que a Big Mom
tá criando, a própria atmosfera que ela cria, apesar de não ter gigantes. Mas ela distorceu de maneira bizarra, né? Exatamente. Eu acho que essa é a graça do tema da Tottenham, né? A gente já comentou aqui 1 milhão de vezes. Mas é muito interessante como a Caramel virou essa dona do orfanato. Orfanato da senhora Caramel. Do orfanato, né? E tem os mais diversos... Peculiaridades? Tem as mais diversas pessoas ali, né? E ela tá muito velha assim porque ela fumou, não fume. E também a Big Mom tá sendo criada lá e é muito bizarro, né? Porque a Big Mom é mostrada como uma criança que não é malvada, ela só é completamente sem noção nenhuma, principalmente porque ela é muito forte. Então ela vai e mata a porra do urso com um soco só, porque ele comeu o lobo. Queria ensinar a ser amigo, os dois. Ou então ela vai matar um mosquito no braço de um gigante, quebra os ossos dele. Quer ajeitar o cotovelo do cara porque ele tem um cotovelo a mais. Quer tirar as escamas do tritão porque ele tem escamas. Tipo, ela não tá entendendo que as pessoas são daquele jeito, que aquilo funciona daquela maneira. E ela quer fazer tudo de uma maneira boazinha, de uma maneira fofinha. Ela quer realmente ajeitar tudo. Porque ela é um monstro. Ela é o capeta, ela é o demônio. E a gente vai ver isso mais pra frente. Mas antes a gente passa por Hajirudin. A gente vê aqueles dois que a gente já citou, que estavam ali em Enies Lobby, nos portões, eles falam: Hajirudin, você tem que continuar com isso, porque o mundo pode ter paz, o mundo pode ser legal, mas você tem que guerrear, você tem que levar a vontade dos vikings, a vontade dos gigantes. E aí a gente é apresentado... São os dois anciões da vida. Dois personagens, o Yaruru e Yururu. Yaruru. Esses dois anciões da vila, né, eles estão... Os caras que estão ali pilhando pro Hajirudin, que na época deve ter 18, 19 anos, né? E ainda parece uma criança, né? Pra você ter noção mais ou menos de como é que é essa genética do gigante, né? Não é uma parada tipo 18, 19 anos, é um adulto gigante. E ele vive 200. É diferente do que seriam alguns outros seres místicos que vivem muitos anos, que são apresentados na cultura medieval, entre outras fantasias. Não que a cultura medieval seja fantasia, ela existiu. Mas enfim, bem legal, né? E tem um painelzinho atrás da Hajirudin, que é o gigante que o Rayleigh salvou Sim, Tencent. no leilão lá de Sabaori. E bem legal, né? Porque o Oda realmente fez questão de botar todos assim, mesmo que num detalhe ali. E isso foi bem atencioso dele. Bem trabalhado. A gente já esperava isso de certa forma. E eu achei muito bem colocado. Assim como eu também achei muito bem colocada a postura desses dois anciões, dos dois mais antigos gigantes. Porque eles meio que carregam uma vontade antiga, que é aquela de vamos guerrear, vamos isso, vamos aquilo. Enquanto, aparentemente pra mim, a postura da galera que tá crescendo ali, mais nova, é mais tipo, mais paz, assim. Tanto que o Hajirudin... Exatamente, tanto que o Hajirudin ele é meio que um destaque em combate, destaque de guerreiro. Porque possivelmente ele é um dos poucos ainda que tem esse ímpeto pra luta, esse ímpeto de querer guerrear. E será que esse final do capítulo, né, porque a gente adiantando um pouco mais pra frente, tem aquela... Adiantando um pouco mais pra trás. Tem aquele jejum, né, que parece até... 12 dias, solstício de inverno. Algumas outras religiões que tem um jejum de um longo período, que a Big Mom fica louca, né? Lá pro 6º dia ela mata uma galera, né? Num daqueles tantrums que ela tem hoje em dia já, né? Parece até realmente uma deficiência que vem dela, não algo que ela tenha adquirido com o tempo, nem nada assim, né? Parece que ser realmente, desde sempre ela teve isso, só que a gente nunca tinha testado os limites, né? E provavelmente com o tempo foi piorando. Talvez isso tenha mudado um pouco, né? A cultura do gigante, porque eles viraram poucos, né? Naquele momento. E talvez eles tenham se tornado mais pra violência, né? Porque... Com certeza. Será que os anciões acharam que os gigantes só morreram porque eles foram muito moles? E aí eles estavam muito tranquilos, essa porra de paz, e pum, na hora de tentar sobreviver a um ataque inimigo, né? A mentalidade dos anciões podia estar assim, eles fracassaram e morreram. Possivelmente a própria Mãe Carmelo, que ela era uma heroína pra... O que é possível que tenha acontecido com a Mãe Caramelo é ter se tornado uma vilã após esse acontecimento. Porque o que a gente vê dela? A gente vê que ela é uma heroína, que ela tá chamando ali, fazendo aquela paz, bem como a gente já disse isso aqui.
Só que, no momento em que a Big Mom, que é uma cria dela, que ela tanto defendeu, a gente vê esse capítulo inteiramente ela defendendo sempre a Big Mom, falando: ah, ela é só uma criança carinhosa, ela é só uma criança amorosa, ela é só uma criança do capeta, do demônio. A gente vê o Yaruru, ou o Yoruru, tentando dar uma espadada nela no final do capítulo, enquanto a Big Mom tá gritando, berrando, exalando o Haki do Rei, ou porra, energia e os caralho, e aí o cara vai dar uma porrada nela. Talvez a própria Carmel entre pra defender ela e aí ela passe a ser uma vilã por defender um demônio que é a Big Mom. Talvez a própria Big Mom não receba porrada por ser uma balãozona de ferro, mas eu acredito que a partir daí é possível que a Mãe Carmel seja considerada uma vilã pelos gigantes, porque a raça deles ali deu uma bela diminuída. A galera que tava lá em Elbaf deu uma bela diminuída graças à garota que ela trouxe. Vai depender muito da mentalidade dos gigantes e também vai depender muito da mentalidade do icônico cara que tá dando a espadada, que eu não sei qual é dos dois agora pra ser o Yaruru ou Yoruru. E aí a gente vai ver, é possível que esse próprio cara carregue um ódio pela Carmel por tudo isso, ou talvez por defender a Big Mom mesmo naquele momento. Carmelo Anthony, né? E aí a gente vai ver nos próximos capítulos de One Piece. Mas é muito louco, né? Porque ela entra naquele modo realmente catição, né? Igualzinho ela tá fazendo atualmente no... É, e o doce, né? É um doce que existe, né? Um doce sueco, aparentemente. Sunly. Basicamente é isso, né? Esse foi o capítulo, a gente tá nesse cliffhanger aí. Talvez mais gigantes ainda vão vir a morrer, né? Porque a gente sabe que tem pouquíssimos hoje em dia. E lá é o Baf, né? Beleza, é a terra dos gigantes, mas não parece, tipo, realmente ter esse problema de, nossa, escassez de gente. Só parece ser realmente um reino, na moral, ali e tal, com sua cultura. Vamos ver se vai ter o Oda vai realmente resolver banhar em sangue o próximo capítulo e fazer um massacre, talvez, de todos que tentam se opor a Big Mom. Talvez a Big Mom chegue a matar, quem sabe, a Mãe Caramelo, né? Tem 5 anos. Fazendo um dramalhão. Mas ela... Bizarro. Ela é uma... Primeiro flashback de Hong Kong, né? Eu duvido que o Oda vai manter nesse tom, pra ser sincero. Acho que a coisa vai agora, ladeira abaixo, de uma maneira muito agressiva. Pelo menos é a minha previsão. Achei que como tudo foi legal, entender um pouco de Elbaf, ela funciona muito parecido mesmo com uma aldeia viking, tem pouca gente ali aparecendo, galerinha reunida, as casinhas você pode ver que são exatamente iguais, com um escudo, espadas cruzadas, ocas, muito, né? Muito legal, oquinha. As ocas viking. Seriam os índios vikings? Esse foi o review do capítulo 866 de One Piece. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like, ajuda muito sempre. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Não esqueça também de checar nossa parceira, One Piece X. Lá tem tudo de bom, inclusive o capítulo e também os episódios do anime, além de filmes, recompensas e muito mais informações sobre One Piece. É isso, galera. Valeu. A gente vai Ele parece um pouco a Big Mom, não parece? Parece. Tá bom. Ele, só que ele é um tigre, então ele gostaria de ter sucrilhos.